No livro de Gênesis, no capítulo 26, ali no versículo de número 12, Isaac, ele havia recebido ali uma herança, e ele precisava conquistar essa herança, ele precisava tomar posse dessa herança, ele precisava ir naquela herança, porque era uma terra que, sob juramento, foi oferecido aos pais dele. Então ele foi ali para tomar posse, e quando ele chegou naquele lugar para tomar posse, ele foi atrás daquilo que era dele por direito, ele encontrou ali uma série de resistência. E é importante entender que esse lugar é o lugar do poço, é o lugar onde tudo começa. A religião ela nos manda ir para o templo, e é importante nós congregarmos, é importante nós estarmos em comunhão, é importante nós estarmos conectados uns com os outros, né? A tradição, ela manda ir para o monte, vá para o monte orar, vai buscar, mas o reino de Deus, ele te encontra diante de um poço, é nesse lugar que o reino de Deus se manifesta. E esse lugar, ele aparece na Bíblia por diversas vezes. A gente vai ler a palavra, e quando a gente lê as escrituras, precisa fazer sentido quando nós encontramos uma coisa por várias vezes dentro desse processo. E não é sobre o templo, não é sobre o monte, é o poço. E foi junto ao poço que Agar encontrou Deus, ou seja, Deus a encontrou ali diante de um poço. Quando o mundo inteiro havia fechado os olhos para ela, foi junto ao poço que Jacó, depois de 20 anos fugindo da sua própria história, encontrou Raquel. Ele voltou a chorar pela primeira vez. Foi junto a um poço que Moisés foi exilado, com um destino aparentemente pausado, e ele encontrou a sua família e o recomeço que nunca esperava. O poço no mundo antigo não era apenas uma infraestrutura. Nós estamos falando apenas de uma infraestrutura. Nós estamos falando de prosperidade, nós estamos falando de provisão, nós estamos falando de um lugar onde o céu tocava a terra, onde estava escondido nas profundezas aquilo que subia à superfície, onde os encontros impossíveis, eles tornavam inevitáveis. Então, diante do poço, aquilo que era impossível começava a se tornar uma visitação, algo inevitável, algo onde o céu tocava a terra de uma maneira muito peculiar. E hoje o Espírito nos convida a passear diante de poços específicos, né? Um no deserto de Gerá, onde o filho estava cavando a sua herança, ou que tentaram enterrar. E o outro em Samaria, onde o Filho de Deus estava esperando uma mulher que não sabe exatamente quem ele era, mas ela estava ali dentro daquele lugar. Então, eu quero colocar você num contexto desses dois textos, para que você possa entender e que a gente possa traduzir a nossa vida para essa realidade, para compreendermos como pela palavra, amém? Eu digo e repito, tudo que nós precisamos para mudar a nossa história, toda palavra que você precisa para mudar a sua direção, para alcançar o seu destino, já foi revelada. Amém? O que nos falta é interpretar aquilo que já foi revelado, entender aquilo que foi revelado e colocar em prática aquilo que foi revelado. E o que nós vemos é uma geração com muita informação, mas com pouco conhecimento. Mas se você tem a informação, obviamente não teria conhecimento? Não. O que difere uma coisa da outra é você saber algo e colocar em prática aquilo que você sabe. Então o que produz conhecimento não é saber sobre algo, é executar aquilo que você sabe. Então nós temos uma geração que tem muita informação. A informação está livre. Hoje, ferramenta de inteligência artificial faz de tudo, entrega de tudo e responde tudo para você. Mas o que a gente vê são pessoas vivendo ciclos e vivendo fases e vivendo situações, porque elas não conseguem colocar aquilo que sabem em ação. Então aquilo não está virando conhecimento na essência da palavra. Então a palavra do Senhor declara que ele não mudou o método. Ele continua se revelando diante do poço. E não importa se ele está no deserto da Palestina ou se ele está na esquina do mapa aqui na Flórida. Não, Deus, ele continua se revelando a partir da sua presença. Amém? E eu quero trazer aqui algo interessante, porque primeiro eu preciso descobrir o poço que está dentro de mim. Que poço é esse que está dentro de mim? O ataque, ele não vem propriamente para me destruir, ele vem para tampar. Então a proposta do inimigo não é uma destruição, é tampar você, é impedir você que você continue jorrando, é impedir você que você continue extraindo de você os valores que Deus colocou. Então em Gênesis 26 começa com uma bênção, né? É uma bênção tão ostensiva, é uma bênção tão amplificada que ela incomoda os vizinhos. Isaac semeava em terra de escassez. Imagina, alguém semeando numa terra de escassez, e ele colhia 100 por 1. O texto não deixa dúvida sobre a origem, ou seja, foi o Senhor que o abençoou. Então não é sobre a terra, é sobre a convicção de que o que você está fazendo pela instrução do Senhor. Então por vezes nós procuramos um lugar
para prosperar. E o lugar que você deve prosperar é na presença do Senhor. Então, quando você está na presença do Senhor, acredita, as coisas acontecem. Então, à medida em que Isaac semeava, ele engrandecia, ele prosperava, ele crescia, até que os filisteus começaram a ter medo. Então, à medida em que você começa a andar pelos princípios, à medida em que você começa a se movimentar pela palavra de Deus, à medida em que você começa a colher daquilo que Deus está fazendo na sua vida, inimigos, eles tentam te desanimar, eles tentam fazer com que você pare. Então, no versículo 15 diz assim: todos os poços que o servo do seu pai haviam cavado no tempo de Abraão, os filisteus entulharam, enchendo de terra. Então, os filisteus, o que eles fizeram aqui? Eles não convocaram o exército, eles não destruíram o rebanho, eles não queimaram as plantações, mas eles fizeram algo estratégico. Eles encheram os poços de terra. Por quê? Porque o poço não é apenas água, o poço é uma herança. Então, se a minha herança ou aquilo que Deus me prometeu é entulhado, está entupido, está tampado, eu perco de vista um sinal do céu sobre a minha vida. O poço é a identidade, o poço é a prova visível de que se alguém esteve aqui antes e ele abriu um caminho, então o poço é a prova de que Deus continua fazendo, é a prova que Deus continua construindo. Então Abraão havia cavado poços, tinha um nome, tinha história, tinha um suor, tinha fé ali, e tinha, em cada camada de pedra era visível que tinha a presença de Deus neste lugar. Então o inimigo, por vezes, ele quer entulhar aquilo que você está vendo para que você se desanime. Então muitos de nós estamos aqui entendendo que não é sobre o processo em si, mas é como eu estou lidando com o processo. E a estratégia do inimigo contra a sua vida, ele não tem poder, escuta o que eu estou falando, que fique bem claro isso, para que você não dê mais valor ao inimigo do que você deve dar à palavra de Deus. Porque ele não tem um valor e poder e nem força para revogar aquilo que Deus decretou. Amém? No mundo humano, quando nós falamos sobre decreto é algo que se cumpre e pronto, não se questiona. Então Deus decretou algo sobre as nossas vidas. Mas como de alguma forma Ele consegue tirar de nós aquilo que Deus decretou? Ele não pode cancelar a sua chamada, Ele não pode apagar a sua unção, aquilo que foi derramado sobre você. O que Ele vai fazer? Ele vai entulhar. Ele vai entulhando, ou seja, Ele joga a terra do medo sobre a visão que Deus plantou em você. Então, de repente você era alguém cheio de ousadia, mas essa ousadia, ela foi sequestrada, ela foi abduzida, né? De maneira estranha, você se tornou alguém medroso, reticente, e às vezes mudando o nome do medo para dizer assim: não, eu sou apenas seguro, eu sou só comedido. E se você identificar, você está sendo movido por outro espírito. A palavra do Senhor declara: não vos dei um espírito de medo. Porque o medo que paralisa não pertence ao céu. Então, ele vai te afrontar, ele vai te acusar, e de repente ele está jogando sobre você terra, e você está ali nesse ambiente de medo. E entenda, ele vai tentar entulhar você de toda maneira. Ele vai despejar em você um cascalho de rejeição. E por vezes você se sente rejeitado, né? É uma necessidade, uma carência emocional, e você vive entrando nas maiores roubadas da vida para que você seja reafirmado e afirmado, para que você se sinta amado. Então o inimigo, ele vai tentar fazer com que você ande por esse caminho, e ele vai tampar essa fonte, ou seja, repetindo decepções e decepções. Talvez ele está jogando uma terra de vergonha, né? Você ficou sem nome por diversos anos, você ficou envergonhado, e ele está entulhando você. Então o resultado não é a ausência de água, mas é a impossibilidade de acessar. E o inimigo, ele não tem, gente, não é uma briga sobre quem tem mais força, é uma briga sobre a quem eu vou me submeter. Não tem, o mundo espiritual está definido, Deus é Deus e ponto. Mas de alguma forma, a gente vê as pessoas se deformando, perdendo a capacidade de gerar, perdendo a capacidade de fluir, perdendo a capacidade de profetizar, perdendo a capacidade, por quê? Porque a terra foi encontrando lugar, quando pensa que não, você está ali com os seus poços entulhados. Então muitos filhos de Deus não perderam a promessa, estão apenas com os poços entulhados.
Então não é sobre perder a promessa, não é sobre Deus ter se ausentado. É permitir que a terra que foi jogada me impedisse de acessar a água. A vocação ainda está aí, a capacidade de amar ainda está aí, o ministério, o seu casamento, o propósito, tudo ainda está aí. Só que toneladas de entulho foram colocadas em cima. E a palavra de hoje tem a intenção de você começar a fazer algo diferente em relação a isso que o inimigo tem tentado fazer sobre a sua vida. Amém? Desentulhar é um ato de governo. Então, quando você desentulha, o versículo 18 diz: Isaac cavou outra vez poços de água que tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu o mesmo nome que seu pai havia dado. Isaac não inventou novos poços. Não tentou provar que era melhor do que o seu pai construindo algo diferente. Ele voltou no lugar que havia água, e voltou nos poços que tinham um nome, e começou a cavar. Observe aqui o padrão. Por vezes, nós tentamos andar pelos nossos próprios caminhos. Sabe quando a gente quer reinventar alguma coisa? A gente quer pegar a instrução de Deus e quer mudar a instrução de Deus para adaptar ao meu estilo de vida. E no seu estilo de vida não tem garantia que o céu vai responder, porque a garantia que Deus tem é naquilo que Ele já criou. Amém? Então eu preciso andar na proposta que o céu já desenhou. Eu preciso andar no caminho que já está preparado. Eu preciso entender que se eu quero ver o favor de Deus sobre a minha vida, eu não devo inventar moda. Eu preciso... Gente, a roda já foi inventada, se você não sabe. E as pessoas querem reinventar a palavra, querem reinventar a instrução, querem adaptar a instrução. Isaac, me dá uma instrução aqui. Deus já preparou, Deus já prometeu, Deus já liberou. O meu pai prosperou nessa terra. O que eu preciso fazer é andar pelo caminho que já foi criado. Né? Jesus fala assim: eu estou indo na frente e eu vou preparar um caminho. Então eu preciso andar pelo caminho que já... Eu não tenho que perder tempo andando em lugares para tentar chegar no lugar. Não, eu preciso andar naquilo que já foi preparado. E essa palavra me diz que eu preciso andar nos nomes, andar na palavra, andar na instrução, andar nos princípios que já foram criados por Deus. Então, observe que existe aqui um padrão. E a contenda estava ali. Então Isaac chama o poço de Eseque. O nome disso é contenda. E ele cava outro poço. E eles brigam de novo. E ele chama o poço de Sitna, de acusação. Isaac não chora, amém? A oposição está ali, Isaac está fazendo o seu, e a oposição vem, e ele enxerga a oposição e dá nome. Ei, dê nome para as suas batalhas, amém? Dê nome para as suas batalhas. Entenda o que eu quero te dizer, talvez vai fazer sentido já já. Dê nome para as suas batalhas, mas entenda que ele não chorou, ele não se vitimizou. Então essa é uma das linhas mais transformadoras. O vitimismo é a linguagem dos escravos. É alguém que não se libertou ainda. A responsabilidade é a linguagem dos filhos. Então eu tenho que parar de chorar, eu tenho que parar de lamentar, eu tenho que parar de reclamar. Eu preciso entender, peraí, existe uma habilidade. Responsabilidade é habilidade para responder. Existe uma habilidade para você responder aos céus, porque o Espírito do Senhor está em você. Amém? Então a minha linguagem, ela precisa estar alinhada a isso. Então ele nomeia o conflito, ele reconhece a contenda, ele reconhece a acusação, mas não faz do conflito a sua identidade. Quantos, quando vai conversar com você, a conversa dele é só sobre a crise que ele está vivendo? A conversa dele é só sobre o peso da alma que ele está carregando. Então ele está fazendo do conflito a sua própria identidade. Ele está fazendo do conflito a sua própria história. Então, ele chama o poço pelo nome, mas ele continua cavando. É muito fácil ficar na página do que não deu certo. É muito fácil ficar, não deu certo, não. Ele está dizendo para mim, não deu certo aqui, mas o mesmo Deus que jogou água naquele poço é o mesmo Deus que vai continuar jorrando água no outro poço. Amém? Então ele continuou perseverando. A oposição não chegou quando Isaac estava paralisado. A oposição chegou quando ele encontrou uma fonte. Acredite, se você está enfrentando oposição, sinta o cheiro da água. A fonte está muito perto. Amém? Você consegue? A água tem cheiro, pastor? Tem. É um cheiro de uma presença. É um cheiro de uma resposta do céu. É você chegando no lugar e você fala, tem alguma coisa de Deus acontecendo neste lugar. Eu quando o cidadão começa a querer morder meu pé, eu falo assim, você me deu um recado, que eu preciso continuar caminhando. Eu não vou ficar gastando tempo discutindo, não, eu vou seguindo adiante, porque se ele resolveu que ele tem que me opor, é porque eu estou muito perto de algo do céu se manifestar sobre a minha vida.
Amém? Nossa, pastor, de repente surgiu. Ei, querido, depois do gigante tem um reinado. Vai seguindo, vai seguindo. Então, é importante entender, porque é um alarme que dispara. Então, você continua em movimentação. Porque quem está parado, gente, não vai oferecer resistência. Eu falo que o vento forte é para quem está acima da montanha, no topo da montanha. Se você está na região mediana, o vento é igual para todo mundo. Se você subir um pouco, os obstáculos diminuem. E o vento começa a ficar mais forte. Pastor, tem um vento, meu irmão, o vento é para pegar voo. Vai-se embora. Não sei se você já empinou pipa. Tem que ter vento para ganhar altitude. Então, como é importante você discernir isso. Então, se você voltou a orar depois de anos de silêncio, e de repente a sua casa ficou mais tensa, não recue. Por quê? Porque você encontrou água. Se o seu casamento começou a melhorar e o ambiente ao redor ficou mais pesado, mas de repente o seu casamento começou a viver o melhor dos seus dias, mas a sua circunstância parece que está tudo conspirando contra. Acredite, tem água chegando. Amém? Então continue cavando, você encontrou água. Então, se você começou a servir de novo depois da ferida do ministério e as críticas apareceram, né, você resolveu voltar a servir, aí as críticas voltaram. Né? Não pare, você encontrou água. A resistência não é sinal de que você errou o caminho, é evidência de que você está chegando na fonte. Então nós temos que enxergar tudo pelos olhos do céu. Nós temos que enxergar tudo como uma evidência do céu, né? Nós temos que enxergar tudo como um propósito divino. Então uma geração de filhos que parou no poço da contenda, porque recebeu crítica, porque recebeu oposição e parou, ficou presa no conflito. Há uma geração de filhos que passou anos brigando por um poço que nunca foi feito para ser disputado. Ei, não brigue por um lugar que não é seu. Não entre numa guerra que não te pertence. Saiba exatamente onde Deus te quer que você fique, amém? Então, enquanto brigava, Reobote estava aos poucos metros na frente. Então, brigando por um lugar e o outro poço está louco, poucos metros na frente. Quem é Reobote? É o lugar onde Deus preparou para aqueles que não pararam. Eu quero crer que eu estou diante daqueles que não pararam, amém? Se você está aqui nesta manhã, se você chegou aqui nesta manhã, eu quero crer que você está na fila daqueles que não pararam, amém? O versículo 22 diz: dali se mudou e cavou outro poço, e não contenderam por ele. E o chamou de Reobote e disse: porque agora o Senhor abriu espaço e prosperamos na terra. Chega um momento da jornada que o inimigo desiste. Chega um momento que ele fala assim: gente, se a gente ficar entulhando o poço, ele vai encher essa terra de buraco. E todo lugar que ele cavar um poço, vai brotar água. Porque Deus é com ele. É onde o inimigo fala assim: o que a gente quer não é água. Vamos buscar com ele a água que ele tem. Sabe aquelas pessoas que até então eram oposição, e elas vão se aproximar de você por causa do Deus que está trabalhando na sua vida. Amém? Aquelas pessoas, eu costumo dizer assim: alguém que dá trabalho, eu oro para ele prosperar lá no Alasca. Falei: Deus, prospere essa pessoa lá no Alasca, longe, que eu possa ouvir as notícias que ele enriqueceu, que as portas abriram, que ele está feliz da vida, mas longe de nós. É uma oração boa, sim ou não? Não é uma oração contrária. Não estou pedindo para ele quebrar a cara, não. Deus, prospere esse homem lá na Austrália, na Nova Zelândia, né? Ouçam as notícias pelas redes sociais que ele está dando certo, graças ao bom Deus. É uma oração boa para se fazer. E o céu está alinhado com isso, amém? Então, quando você quiser tirar alguém da sua vida, faça uma oração para que ele prospere. Que ele venha comunicar para você bem assim: você acredita que Deus abriu uma porta? E eu vou precisar mudar para bem longe? Oh Deus, obrigado, Senhor. Amém? Então, a oposição aqui, ela não foi derrotada numa batalha. Por quê? Porque você avançou até o ponto onde ela não tem mais jurisdição sobre a sua vida. Entenda, vai chegar um ponto que você vai estar tão perto de Deus que a oposição perde a jurisdição, perde o poder de influência sobre a sua vida. Então, continuar caminhando, continuar cavando, continuar persistindo, significa que você está dando um recado: eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem confio, eu sei de onde vieram as promessas, e por isso eu continuo perseverando, amém? Então, Isaac chegou em Reobote porque tomou uma decisão que a maioria das pessoas acha impossível. Ele se recusou a fazer do conflito o centro da sua identidade. Ele poderia ter construído a sua reputação em torno dos postos que lhe foram tirados. Sabe aquelas pessoas que contam suas histórias de dor para contar testemunho porque venceu? Ele
a sua mensagem é: eu não desisti, mas eu fiquei aqui, mas deu certo. Não, ainda não deu. Não, eu continuo avançando, eu continuo indo adiante, eu continuo construindo. Então ele não ficou catalogando as injustiças, ao invés disso ele continuou cavando, não é isso? O versículo 24 diz: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo, te abençoarei e multiplicarei a tua descendência. Deus não apareceu na noite da contenda, não apareceu na noite da acusação, mas ele apareceu na noite do rebote, na noite da perseverança. Então, se você quer encontrar Deus em alguma área, continue perseverando. Amém? Continue perseverando. Então, há revelações que só chegam no lugar largo. Há promessas que só são ativadas quando você passa pelo conflito, sem deixar que o conflito te defina. Então, não deixe que o conflito te defina, porque existem revelações que vão surgir depois que você entendeu essa resposta. Porque por horas a gente está brigando, a gente está lutando com algo, e Deus está falando: não, eu estou só esperando você sair do outro lado, para entregar a você tudo aquilo que eu preciso que você saiba. Amém? Existe uma mulher que estava com o seu poço entulhado. Nós cruzamos séculos aqui, saímos do deserto de Gerá, agora chegamos em Samaria. Jesus está cansado, o texto diz isso de maneira explícita, é um dos detalhes que fala. O Filho de Deus senta à beira do poço, com sede, ele está ali sentado à beira. E uma mulher veio buscar água ao meio-dia, não de manhã cedo, quando as outras mulheres vinham com os grupos para pegar água fresca, mas ela vinha ao meio-dia, ela vinha sozinha. Por quê? Porque ela não suportava o olhar frio de acusação das outras pessoas. Então a sua identidade estava definida pela sua história, pelas suas dores, pelos seus erros. Ela era a imagem de um poço entulhado. Não porque fosse má, não porque fosse fraca, porque ela tinha 5 histórias de ruptura, de perda, de rejeição, que haviam jogado toneladas de entulho sobre ela, sobre a alma dela. A cidade a conhecia pelos seus erros. Eu falo que provavelmente nós oramos muito por salvação. Você ora por salvação de pessoas? Mas a igreja ela não tem maturidade para receber algumas pessoas. Sabia disso? Nós oramos por salvação, mas dependendo de quem vai ser salvo. Se entra alguém que a gente sabe quem é, automaticamente a gente já gera uma rejeição. O que será que essa pessoa está fazendo aqui? Sei não, hein? Será que converteu mesmo? Ou só eu que penso assim, gente? Se só eu que penso assim, perdão, Senhor, eu estou miserável. Porque a gente tem esse pensamento. Imagina só aquela senhora conhecida na cidade, vem para a igreja e decide se converter. A mulher olha para o marido e fala assim: se eu ver você de bate-papo comessazinha aí na igreja, vai ficar ruim para você. E aí a gente não consegue cumprimentar, a gente quer gerar um ambiente para ela, a gente quer gerar uma tribo para ela pertencer. Ai, pastor, sinto muito, mas não dá. Eu estou sendo mentiroso aqui ou verdadeiro? Era a história dessa mulher. O poço definindo quem ela era. Mas Deus é um Deus que redefine todas as coisas. E nós temos que ter esse olhar, amém? Amém? Não ingênuos, amém? Mas com a crença de que Deus pode mudar a história de todo mundo. E essa mulher era uma delas. E ela estava passando por esse processo. O seu próprio nome não aparece em nenhum momento do texto. Ela havia reduzido a uma função, a mulher dos 5 maridos. A identidade construída pela dor, a identidade definida pelo que não funcionou. Ela havia desenvolvido uma única estratégia de sobrevivência: invisibilidade. Qual era a estratégia daquela mulher? Ser invisível. Ninguém vai me ver, nem de dia, nem de noite. Meu horário vai ser sempre no contrafluxo. Quando as pessoas estiverem vindo, eu estou indo. Quando as pessoas estiverem dormindo, eu estou acordado. Então ela desenvolveu uma estratégia para continuar sobrevivendo. Aparecer quando ninguém aparece. Então existir nas margens, ter sede e não pedir água a ninguém. Jesus estava sentado exatamente onde ela ia aparecer. Quando ela chegou, fez a mesma coisa que a desorientava: dai-me de beber. Tudo que ela não esperava. O judeu pedindo água a uma samaritana em público, isso não acontece. E Jesus não chegou ali com ela com um diagnóstico, chegou com necessidade. Porque às vezes a maneira mais poderosa de dizer eu te vejo é pedir algo que só Ele pode dar. Amém? Nós temos que ter esse diálogo. Então a conversa começa, Jesus vai cavando, não a terra do poço de Jacó, vai cavando o entulho que cobre a alma daquela mulher. Então a palavra ela tem essa função: cavar um entulho que cobre a sua alma.
Cada pergunta é uma pasada, cada resposta dela é uma camada que cede. Então, quando você responde a palavra de Deus, creia, é Deus removendo de você os entulhos que te impedem de avançar. Creia nisso, amém? Até que ele chegue até a fonte. Vá ao teu marido, chamam e venha cá. Esse momento não é uma acusação, é um diagnóstico cirúrgico. Jesus não estava interessado em envergonhá-la, estava interessado em nomear um entulho para que ela pudesse deixar de carregar aquele peso. A palavra não é acusação. Cristo, quando ele encontra as pessoas, em momento nenhum ele fala sobre isso. Ele fala sobre a proposta de viver uma nova jornada. Porque todo mundo sabe que nível de terra foi jogada dentro de nós. Amém? Então, ela tenta desviar desse debate com um mecanismo de defesa. A hora já vem e já chegou os verdadeiros adoradores que adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo para ela? O lugar da adoração não é a montanha errada em nenhum templo, é o poço dentro de você. Porque a palavra do Senhor declara: do seu interior fluirão rios de águas vivas. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é jorrar a vida de Deus? E o inimigo sabe que se alguém nesse lugar entende essa mensagem, o que vai acontecer a partir disso é viver uma vida absurdamente sobrenatural, carregada por um aspecto que até então era impossível de viver. Então o poço está dentro de você e ele precisa ser desentulhado para que a adoração verdadeira possa brotar. Então eu ouso dizer que não existe adoração verdadeira se você mantiver com você entulhos. A palavra do Senhor diz: nos livremos de tudo aquilo que nos atrapalha. Então tudo aquilo que te impede de ser pleno é um entulho. Então você precisa remover de você esse entulho, você precisa tirar de você. Então, o cântaro abandonado, aquela mulher abandonou o seu cântaro, é um sinal de que a fonte foi encontrada. No versículo 28 do capítulo 4 diz assim: a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo. O texto diz que ela deixou o seu cântaro, ou seja, no momento da sua sede, o instrumento do seu esforço de tentar preencher um vazio foi deixado para trás, porque ela confiou no encontro que ela teve com Deus. O que eu quero dizer para você nesta manhã, esta manhã é uma manhã de propósito, é uma manhã de encontro, é uma manhã de visitação, é uma manhã onde a palavra quer encontrar em você algo, e o inimigo está tentando forçar você a não jorrar por conta de situações familiares, situações financeiras, situações documentais. Então talvez você esteja vivendo uma série de pressão, e essa pressão tem um único sentido: entulhar a presença dentro de você, fazer com que você não manifeste o céu aqui na terra. Então, quando ela encontrou Jesus, ela não precisou mais carregar o seu cântaro. Eu quero dizer para você, esta manhã é uma manhã onde você renuncia o seu cântaro, é uma manhã onde você se libera, é uma manhã onde você se permite jorrar, é uma manhã onde você se permite ser curado, é uma manhã onde você se permite ser visitado, é uma manhã onde você abre o seu coração e fala: Deus, eu aceito ser restaurado, eu aceito ser, amém? Você veio mesmo hoje? Hã? Pergunta para o seu irmão. Eu sei que você odeia isso, mas eu vou fazer isso porque preciso desentulhar esse ódio aí. Pergunta para ele se ele veio. Pastor, eu odeio isso. Quem está aí? A história daquela mulher era isso. É alguém que precisava permitir que o entulho fosse removido para que a água pudesse fluir. Então, mas a história daquela mulher tem um final que é de Isaac, não tem. Porque quando a água flui de verdade, ela não fica só em você. Quando você é curado, restaurado, liberto, restituído, isso não fica só em você, é visível. Ela chegou ao poço fugindo de olhares e voltou correndo para a cidade, chamando todo mundo. Ou seja, aquela que não tinha voz, era definido por 5 histórias de dor, passou a ser identificada por um encontro. Venham ver o homem que me disse tudo o que eu fiz. A mulher era um poço entulhado e se tornou um canal onde aquela cidade foi abençoada. Então, quando você permite que o entulho é removido de você, a água começa a fluir e derrama sobre. Gente, aonde tem água tem vida. Aonde tem água tem prosperidade. Aonde tem água tem resposta. Aonde tem água tem cura. Nenhuma cidade em sã consciência é estabelecida num lugar que não tem água.
A água é vida. A água é a resposta de Deus. Então é isso que acontece quando o entulho é removido. Não apenas você encontra a água, a cidade onde você é estabelecido encontra a água a partir de você. Existe alguém que precisa ser alcançado? Talvez você está aqui nessa manhã e pensa em alguém. Mas esse alguém vai ser alcançado no momento em que você deixar jorrar de dentro de você aquilo que precisa. Amém? O que Deus está dizendo hoje, eu preciso que você entenda uma coisa antes de sair daqui. O que Deus colocou dentro de você não morreu, não foi cancelado, não caducou, né? Como diziam os antigos. Não foi para o lixo por causa dos anos que passaram, porque não deu certo. Não. É importante entender, Isaac desentulhou a água, desentulhou o poço. Jesus cavou o coração daquela mulher. E hoje ele está sentado aqui, diante de você. E a palavra para você é: se você conhecer o dom de Deus, a quem te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, ele te daria água viva. Talvez você está aqui com entulho no seu casamento. Eu gostaria que você fechasse seus olhos. Talvez você entrou aqui nesta manhã com entulho sobre o seu casamento. Parece que não tem saída. Talvez você entrou aqui com entulho na sua vida ministerial. Parece que foi interrompido por uma ferida. Talvez você está aqui nesta manhã com um entulho sobre a sua identidade, que foi construído sobre algo que deu errado. Talvez você até se esqueceu de quem você era. Mas eu preciso te dizer algo nesta manhã. Deus está aqui neste lugar para que as águas possam voltar a jorrar. Ele vê o que há dentro de você, não o entulho. Ele vê que dentro de você existe uma fonte. Ele vê que dentro de você existe algo precioso, existe algo valoroso. Talvez os anos tenham deformado o seu discurso, tenham deformado a sua conversa, tenham deformado a sua esperança. A sua visão de Deus foi deformada porque foram anos de entulho. Mas essa manhã é uma manhã de renovo, é uma manhã de rios de água viva. É uma decisão de não parar mais na contenda, é não parar mais na acusação, é não ficar mais nesse ambiente, dentro desse ecossistema. É uma manhã de chegar até Reobote, aonde o inimigo se frustra, aonde os planos do inimigo é cancelado, aonde os decretos infernais são cancelados, aonde o diagnóstico tem uma mudança, aonde a cura se manifesta, aonde a restituição vem, aonde o primeiro amor se manifesta, aonde o sorriso volta no seu rosto, aonde a esperança renasce, aonde o jardim floresce, aonde o desejo de adorar ao Senhor vem com tanta intensidade, aonde você começa a experimentar no seu corpo físico uma intervenção, aonde aquilo que parecia impossível de acontecer recebe um sim, um amém do céu, para que uma nova expectativa, tudo novo. Sabe por quê? Porque você continuou perseverando. E quando fluir, não vai fluir para ficar só em você. São pessoas que vão chegar até você e vão dizer assim: me conta como isso aconteceu. E você vai dizer: eu só deixei o rio fluir, eu só deixei as águas fluírem, eu só deixei as águas correrem. E à medida em que eu deixei as águas fluir, eu fui tirando de dentro de mim tudo aquilo que me atrapalhava, todo o pensamento contrário do céu, tudo aquilo que implicava a velocidade dessas águas, eu removi do meu interior. E aí a palavra de Deus que declara: do seu interior fluirão rios de águas vivas, águas que saram, águas que curam, águas que produzem vidas, águas que transformam, águas que por onde passa transforma a ambiência, uma água que identifica o céu aqui na terra. É sobre esse caminho que nós queremos andar, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede, não quero
mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Pois dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. Jesus, a fonte da Se levante, igreja, se coloque de pé. me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Quero beber de ti, quero beber no teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Aquela mulher, ela finaliza a sua jornada de entulho, deixando ali o seu cântaro, o símbolo da sua invisibilidade. E talvez, se, assim como essa mulher, você tem consciência de que existe algo que você guarda ainda no seu interior, de maneira profética, abandonar esse cântaro, sair do seu lugar e deixar esse cântaro para trás. A história que te definia não é mais aquilo que te define. Se você entende essa mensagem hoje, você entende que sair do seu lugar é anunciar um novo tempo. De maneira profética, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Se você entende que hoje é o tempo de avançar, é o tempo de sair da posição. Não, eu não quero mais viver essa história, eu não quero mais viver esses momentos, eu não quero mais viver essas dores, eu não quero mais lembrar dessas situações. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, de uma maneira livre, dizendo assim: hoje, Senhor, eu decido desentulhar os meus poços. Se essa palavra é para você, sai do seu lugar e vem aqui à frente. É renunciando uma história passada, é renunciando um momento antigo, é renunciando acusações, sentenças, caminhos percorridos que não abriram portas. Não é mais a sua história. Sim, Senhor, nós queremos beber, Senhor. Tenho sede, não quero mais buscar em outras. Não existe outra fonte, Pai. O Senhor é aquele que cura. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Dá-me de beber, Pois tenho sede. não quero mais buscar em outras fontes. Eu preciso de ti, Jesus. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a
és, Pai. Tu és aquele que nós esperamos, Pai. Tu és o amado das nossas almas, Pai. Vida que me encontrou, és o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Talvez você tenha sido definido por uma infância tão ruim, por um pai tão amargo, por um ambiente tão hostil. E esse menino morre hoje, e o homem e a mulher hoje, ela é liberta. Talvez você andou por relacionamentos que te feriram tanto. Não, essa não é mais a sua história. Hoje é um tempo de levantar os seus olhos. Hoje é um tempo de olhar para o alto. Hoje é um tempo de gerar esperança no coração. A água vai voltar a jorrar. A esperança vai voltar. A fé vai ser reativada. E você vai viver o novo de Deus em nome de Jesus. Pai, nós queremos liberar sobre a vida dessas pessoas, Pai. Aqueles que estão aqui na frente, aqueles que estão aí, Senhor. Aqueles que estão nos assistindo, Pai. Um tempo de água viva. Um tempo do novo de Deus. Um tempo do fim dos entulhos. Um tempo do fim da escassez, Pai. Um fim da aridez. Pai, um momento de transição nas suas realidades. É o que eles viveram até o dia de hoje, Pai. E o que eles vão começar a experimentar daqui para frente, em nome de Jesus. Água viva, água viva, água viva de Deus. Senhor, derrama as tuas águas neste lugar, Senhor. Derrama a tua chuva neste lugar, Senhor. Derrama, Senhor. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira a dureza do meu coração. De joelhos eu imploro o teu perdão. Pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar o pão. Quebra o meu orgulho e faz-me olhar pra cruz. Tira do meu coração, de joelhos eu imploro o teu perdão, pois tua graça joga minha carne ao chão e me ensina o valor da comunhão, do beber do vinho e partilhar. Glória a Deus. Esse é o novo tempo, amém? Esse é o novo tempo. Não mais por memórias antigas, não mais por sentenças, não mais por experiências. Pelo novo de Deus, que faz com que os rios do seu interior fluam. Amém? Eu espero que seja do lado de um profeta aí. E ele vai dizer para você: hoje os teus entulhos foram removidos. E Deus te dá a oportunidade de começar a fluir novamente. Amém? Se você não ficou do lado de um profeta, procura outra pessoa e diz para ele: hoje os seus entulhos foram removidos. Amém? Olha para alguém aí, olha para alguém crente e diz para ele: hoje os seus entulhos foram removidos. Hoje os seus entulhos foram removidos. E a esperança renasce por um novo dia, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Você pode aplaudir o Senhor? Em nome de Jesus, aleluia.
Ontem eu estava falando, estava no nosso churrasco da família, e a gente estava no grupo de homens conversando. Fazem 12 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos. E o primeiro ano foi tranquilo, mas o segundo e o terceiro ano abriu um buraco que não tinha fim. Não tinha fim, só caía. Porque eu tinha definido a minha identidade naquilo que eu sabia fazer. E olha que eu tenho muitos anos que eu sirvo ao Senhor. Mas eu entendi que a resposta do meu fluir estava nas minhas ações. Então, se tão logo eu não estava fluindo, significa que não tinha favor sobre a minha vida do céu. Em algum momento dessa jornada, eu permiti que esse pensamento encontrasse um lugar no meu coração. E eu comecei a ficar entulhado ao tal ponto de um dia eu abri a Bíblia para ministrar uma palavra. Eu falei, enquanto eu estava lendo um versículo, eu falei: isso tudo é mentira. E eu me tornei um especialista em enganar as pessoas. Porque Deus não transforma nem a vida daquela pessoa e nem transforma a minha. Foi só o que eu precisei pensar para passar 2 anos numa depressão absurda, cumprindo um personagem. Eu ia cumprir um expediente, ia para a igreja e voltava, sem esperança nenhuma. Mas um dia, uma pedra foi removida. Foi o suficiente para a água encontrar força para voltar a subir. Então, quando eu trago uma mensagem dessa, eu estou falando para você: Deus faz. Deus faz. E eu reencontrei a alegria de voltar a servir ao Senhor, porque eu permiti que um pensamento fosse arrancado do meu interior, para que o inimigo só queria que esse dia de hoje não acontecesse. Ele sabia, um dia esse homem vai estar falando para várias pessoas, eu vou impedir que isso aconteça, eu vou entulhar ele. Foi um pensamento, foi o suficiente. Por isso que a palavra do Senhor declara: sobre todas as coisas que você deve guardar, guarda o teu coração. Então, sempre que surgir um pensamento, investigue se ele está alinhado com o céu, porque é o suficiente para que isso entulhe. E a partir daí outros lixos virão. Então foram 2 anos, só pela misericórdia de Deus. Ninguém sabia, só a minha casa. Minha esposa demorou uns 6 meses mais ou menos para identificar. E a partir daí, até cachorro eu ganhei, para ver se voltava uma alegria. Mas não era sobre ganhar nada, era sobre encontrar algo. E eu encontrei em Deus novamente a alegria de voltar a viver. Amém? Talvez esse testemunho sirva para você. Talvez essa mensagem você escute ela e fala: mas como que isso vai acontecer? Só se permita ser visitado por uma presença. Amém? E coisas absurdamente sobrenaturais vão acontecer na sua vida. Amém?